Boa noite mais uma vez a todos, encarnados e desencarnados aqui presentes. Nós vamos iniciar a nossa atividade da noite de palestra no mês de maio. Nós estamos estudando a obra Famílias, uma visão espírita sobre os novos arranjos e as velhas buscas. É um livro bem interessante, um livro que foi trabalhado a partir da obra Constelação Familiar da Joana de Ângeles. E traz muita pesquisa, traz muita informação. E esse livro foi colocado mais a título de sugestão. A gente aqui faz uns recortes, porque é impossível a gente falar sobre o conteúdo inteiro do livro. Hoje eu vou trabalhar aqui, tentar trabalhar com vocês o capítulo 3, que fala das velhas buscas e o casamento contemporâneo em 3 dimensões de análise. O autor assim trabalhou a obra, então nós vamos tentar seguir essa ordem que ele colocou para o estudo da obra, mas nós vamos nos focar muito nas palavras de Joana de Ângeles, na tradução daquilo que nós podemos extrair da doutrina espírita. E lógico, fomos pedir também o amparo de Emmanuel, e a gente vai trabalhar esse tema dessa forma. Então nós vamos conversar sobre esse capítulo que fala dessas velhas buscas e de imediato a gente tentando entender o que seriam essas velhas buscas, né? Que o autor colocou aí como sendo um dos temas do capítulo. E a gente pode entender que essas velhas buscas diz respeito ao ser humano na busca de sua completude na pessoa do outro. Isso quer dizer que desde sempre nós estamos buscando alguém para nossa companhia. Nós queremos um companheiro, alguém que nos complete, alguém que nos traga felicidade, alguém que nos torne feliz. E aí o autor fala dessas velhas buscas, porque quando nós falamos desde sempre, não é de hoje que se busca uma companhia, que se busca alguém que nos complete. A Joana de Ângeles, ela tem uma orientação bem interessante com relação a essas velhas buscas, tentando explicar por que a gente vive nessas buscas, nessas velhas buscas. Ela diz que é porque, invariavelmente, as uniões resultam de impulsos mal contidos, ou apenas legalizações de uma convivência que se prolonga no tempo, sem participação dos sentimentos da verdadeira afinidade emocional defluente do amor. O que ela quer dizer com isso? Emmanuel diz que não existe uma escritura de particular interpretação. Eu vou dar a minha interpretação e vocês aí também vão pensando, né? Quando ela fala que as uniões que nós conhecemos na Terra geralmente resultam de impulsos mal contidos, a gente sabe que é sempre aquele afã da paixão, aqueles encontros inesperados, aquelas paixões que surgem de repente e quando menos esperamos, lá estamos enlaçados, vamos dizer assim, né? Principalmente nos dias de hoje, que os relacionamentos vêm na frente. Depois a gente se conhece, depois a gente sabe o nome da pessoa, depois a gente sabe quem é na realidade. Então, quando ela fala desses impulsos mal contidos, e ela fala também dessa legalização que muitas vezes se dá a uma convivência que já está ali, já faz um tempo, a gente ouve falar muito disso. Ah, vamos casar. Já estão casados? Já estão juntos? Não já tem filho? Não, mas a gente vai oficializar. Então ela diz que muitas vezes é isso, ou resulta de impulsos mal contidos, ou é uma convivência que já está se prolongando no tempo, e que aí de repente a gente resolve oficializar. E isso vem ao longo do tempo, nós estamos vendo esses relacionamentos ao longo do tempo. Muitos de nós iniciamos um relacionamento, iniciamos uma família a partir desses impulsos mal contidos. De um relacionamento que avançou demais, que de repente já estamos papai e mamãe sem querer, sem saber, e aí a gente tem que tomar conta da família. Então ela fala desses relacionamentos mal contidos, mais ou menos sendo assim.
E aí ela continua dizendo que confundindo sexo com afeto, a convivência tem a duração da novidade em parceria, logo tombando no tédio, no desinteresse e mudando de comportamento pela variação de nova companhia em tormentosa procura de preenchimento do vazio existencial. Mais uma vez, ela diz que nós confundimos sexo com afeto. A nossa carência é tão grande, a gente quer tanto estar perto de alguém, se sentir bem com alguém, sentir que aquela pessoa nos complete, que muitas vezes a gente busca isso no sexo. Quando na verdade, o que a gente precisa é de afeto. E a gente não sabe o que é isso ainda, então o que acontece? A gente vai nessa carência e vai nessa busca confundindo sexo com afeto. E esse relacionamento tem um tempo que dura a novidade. Aqueles jogos de amor, falam-se até em luas de mel, né? Porque parece que depois que passa a lua de mel, não sei se acaba o amor. Eu só sei que vai perdendo, como diz Joana, vai perdendo o interesse. Vai perdendo, muitos casais, né? Vão perdendo esse interesse, vão ficando vivenciando um tédio na relação, e aí daqui a pouco está procurando uma outra companhia, porque aquela já não satisfaz. Eu lembro que um dia eu estava na livraria e chegou um rapaz, estava olhando uns livros, eu estava atendendo, e aí de repente chegou uma amiga e abraçou e disse: "Oh, meus parabéns pelo casamento, pena que eu ainda não pude fazer uma visita a vocês." Aí ele disse: "Obrigado, mas já acabou." Aí ela disse assim: "Acabou?" Aí ele disse: "Sim." "Vocês já estão separados?" "Já." Aí ela disse: "Meu Deus, mas como é que foi isso?" Aí ele disse: "Pois é, não deu certo." Aí aquilo me incomodou. Eu disse assim, ela disse assim: "Mas quanto tempo durou?" Ele disse: 3 meses. Aí me incomodou. Aí eu cheguei e perguntei assim: "Desculpa me entrar no tema, mas vocês namoraram quanto tempo?" Ele disse: 10 anos. "Vocês namoraram 10 anos e o casamento durou 3 meses?" Ele disse: "Foi." Aí eu disse: "Mas o que foi que houve?" Ele disse: "Ela era muito chata." Aí eu disse: "Bom, como ela não está aqui para dizer a parte dela, eu encerro por aqui mesmo. Não vou nem cogitar do que houve, do que não houve, quem tem que não tem razão." Mas aí é aquela coisa, 10 anos de namoro, onde a gente só se via determinada hora, a gente só se encontrava naquele momento, estava todo mundo produzido, bonitinho, cheirosinho, sem problemas, sem dificuldades. Passava-se o dia pensando naquele momento do encontro, 10 anos. Aí agora vamos viver juntos. Aí agora a coisa é diferente, 24 horas por dia, aí já tem obrigações, já tem deveres, já tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Ah, mas é muito chata. Eu não vou nem discutir o porém da relação deles. Mas é o que ela diz aqui. Então, vem o tédio, passou, e agora eu vou em busca de outra pessoa que me complete, porque aquela dali não deu certo. Perdeu 10 anos com a pessoa, ainda tem quem diga assim: eu fiquei 10 anos na minha vida, e acabou. E aí a Joana diz que nas experiências primeiras do amor, a imaturidade em torno do processo afetivo conduz à paixão. Então nós somos muito imaturos. Quando a gente começa a despertar para a relação, a gente é muito imaturo, a gente quer alguém, a gente se apaixona por qualquer pessoa, a gente não sabe nem o nome, mas acha a pessoa linda, maravilhosa, não sei. Todo mundo diz assim: olha, não precisa ninguém dizer nada, não se vê defeito e nada, porque a pessoa está na paixão. Então, esse primeiro momento de paixão. E aí ela diz que a opção exacerbada, quase sem lucidez, em torno da pessoa, do objeto elegido nesse momento, torna-se uma necessidade sem a qual a vida perde o sentido. A paixão toma conta de tal forma que a criatura diz assim: não, eu não consigo viver sem essa pessoa. Essa pessoa tem que fazer parte da minha vida. Eu só sossego quando eu conseguir essa pessoa comigo. E aí eu vou lembrando de mais casos. Uma vizinha que eu tinha, linda menina, parecia uma bonequinha.
E o cara louco por essa menina que ele queria. Sabe aquele objeto que ele diz assim, eu pago qualquer preço para ter comigo? Era mais ou menos isso hoje que eu vejo dessa forma. E a família dizia, não vai dar certo, porque ele era ciumento demais, ele não deixava que ela saísse com ninguém, só saía se fosse com ele, não pôde mais trabalhar, começou a namorar, já não pode trabalhar, então começou aquelas proibições e a família disse, não vai dar certo, quando casar vai piorar. E depois de conselhos e conselhos, ela resolveu que não ia mais ficar com ele. Aí o que ele fez? Nessa loucura aqui, sem ela a minha vida perde sentido, ele enlouqueceu. Enlouqueceu e chegou para a família, e se ajoelhou, e chorou, e gritou, e bateu. Prometeu que ela ia ser livre, ia fazer da vida o que bem quisesse, mas ele queria casar com ela. E realmente, o período que eles ficaram noivos, ela ia para a festa com as amigas, sozinha, ele não ia. Ela ia trabalhar sozinha, ele não ia. Mas a partir do momento em que casou, ele saía para trabalhar, levava a chave, ele era meu vizinho. Levava a chave da casa, ela ficava trancada, só saía quando ele chegava. Se ia na casa da mãe, ela me dizia, eu não posso nem conversar com a minha mãe, eu entro no quarto e ele entra atrás. Porque ele batia nela e eu ouvia lá de casa, e aquilo me doía muito. Mas no outro dia saía ela toda maquiada, arrumada, eles abraçados, se beijando pra lá e pra cá, e passavam, e eu ficava olhando, meu Deus, que loucura é essa? Então era uma relação louca, porque ele dizia que sem ela não vivia de maneira nenhuma. Inclusive ameaçou tirar a própria vida. Então aquela coisa, ou eu tenho, ou eu não vivo, ou ela não vive. E os noticiários estão cheios disso aí, né, que a gente sempre vê. Então a Joana diz que quando se instala a paixão e essa monoideia em torno do que se aspira transforma a existência num tormento que só pode acalmar quando se consegue. É aquela obsessão por aquela pessoa, por aquela criatura. Mas da mesma forma que surge a semelhança de um incêndio voraz em palha seca, à medida em que o combustível desaparece, as chamas diminuem até se apagarem, quase não deixando vestígios, exceto em forma de cinzas. Depois de conseguido tudo, depois de usufruído todos os prazeres, aí apagou a chama do amor, já não interessa mais. E daqui a pouco, nem cinzas mais restam daquele sentimento. Então a Joana está falando dessa questão, querendo nos dizer que essas buscas, da forma como nós comentamos aqui, foi que nos trouxeram a esses novos arranjos, essas novas composições familiares, que nós vivenciamos na nossa sociedade, nos nossos lares. Hoje é raro um lar daquela família que iniciou pai, mãe e filhos juntos e terminou, não. Geralmente tem um costurado, vamos dizer assim. Tem um mosaico ali montado, né? Não deu certo aqui, agora está com outro. De que esse menino é filho do meu ex? De que essa menina é meu... E assim a vida vai. Então, essas buscas nos trouxeram esses novos arranjos, nos diz a Joana. Mas apesar das mudanças ou dos novos arranjos, o casamento continua vigente em nossa sociedade, abrangendo a diversidade das relações. Apesar de tudo isso, o casamento continua existindo. Todo dia casa gente. Todo dia casa gente. Casamentos entre homem e mulher. E nos novos tempos nós temos aí os casamentos entre casais masculinos, femininos. Mas sempre tem e sempre haverá casamento em nossa sociedade. Nunca vai deixar de existir, nos diz a Joana. Tem um dado interessante que eu achei para colocar aqui, mas a Joana ainda diz o seguinte: as mudanças continuarão ocorrendo conforme as conquistas de cada época, sem que a família perca seus alicerces de segurança, quais sejam fidelidade ao grupo, amparo recíproco, a proteção como decorrência do sentimento de amor, preparando a união com as demais associações na identificação universal. Então as mudanças vão ocorrer, com certeza, como nós já estamos vendo.
Sempre, de acordo com o grau de maturidade de uma sociedade, as mudanças vão acontecendo. Mas o que é real, o que permanece, como Joana diz, é que a família, nesses seus alicerces de segurança, ela sempre vai existir, que é a fidelidade ao grupo. Nós somos muito fiéis à nossa família, o meu filho, o meu irmão, o meu primo, o meu amigo, tudo que eu penso é para a minha família. Depois eu penso no mais distante, no familiar mais distante. Mas nós temos aquela fidelidade ao nosso grupo, né? Da mesma forma, nós temos um amparo recíproco. Nós estamos sempre zelando pelo filho, pelo neto, pelo cunhado, aquela nossa mini sociedade, aquele nosso grupo pequeno, né? E a proteção como decorrência do sentimento de amor. Um dos exemplos que eu acho interessante aqui colocar é que nós, enquanto irmãos, vamos dizer assim, podemos até nos desentender com o nosso irmão dentro de casa, discutir, mas a gente não aceita. Eu posso até bater no meu irmão no momento, mas eu não admito que ninguém bata nele lá fora. Bateu no meu irmão, bateu em mim. Lá vamos nós tomar a defesa disso. Eu lembro até que, acho que foi a Silvia que contou aqui, do irmão do filho que era quietinho, e que os amiguinhos aproveitavam para bater e o outro ia lá e dizia, não suporta, eles estão batendo nele só porque ele é quieto. Então sempre aquele sentimento de proteção. A gente sempre tem isso em família, isso sempre vai existir. E isso é uma preparação, como diz Joana, para a associação universal, da família universal. É um aprendizado que nós estamos realizando nesse pequeno grupo. Aí no livro dos Espíritos, na questão 766, os Espíritos nos dizem que a família, ela faz parte de uma lei de Deus, é uma lei imutável esse nosso convívio em sociedade, porque é justamente nessa união que nós vamos trabalhando as nossas aptidões, vamos nos intelectualizando, vamos nos moralizando, e com isso nós vamos aumentando, ampliando esses laços de família. Porque a nossa família não está toda aqui na Terra. Nós temos as famílias no mundo espiritual. As nossas famílias com as quais convivemos nestas e em outras encarnações. Então o projeto divino é bem maior. Aí o Emmanuel nos traz aqui, eu achei muito interessante trazer essa questão, porque esse livro, Vida e Sexo, foi psicografado por Chico Xavier no ano de 1970, há 49 anos. E Emmanuel abordou algo bem interessante sobre o casamento, que está atualíssimo. E isso sempre quando eu lia, e não entendi, hoje eu entendo, e eu vou trazer aqui como uma reflexão, para ver se vocês entendem mais ou menos como ele. Ele fala do casamento, como ele diz, essa união reflete as leis divinas que permite seja dado um esposo para uma esposa, um companheiro para uma companheira, um coração para outro coração ou vice-versa, na criação e desenvolvimento de valores para a vida. O que é que Emmanuel quis dizer com isso? Veja bem, há 49 anos atrás, nem se pensava nessa diversidade que nós temos hoje. Nem se pensava nisso. Então, Emmanuel jamais iria antecipar uma fala que não haveria entendimento. Mas ele deixou aqui de tal forma que 49 anos atrás, hoje nós estamos lendo e pensando, peraí, por que ele diz... Permitem seja dado um esposo para uma esposa. Até ontem a gente colocava um ponto aí. Aí ele diz, um companheiro para uma companheira, um coração para outro coração. Qual a necessidade dele especificar dessa forma e de tal forma que a gente fica assim, mas quem é esse coração para outro coração? Se vocês estão pensando o que eu estou pensando, vamos lá. Vamos avançar.
Ele fala, o casamento, ou a união permanente de dois seres, como é óbvio, implica o regime de vivência pelo qual duas criaturas se confiam uma à outra no campo da assistência mútua. Mais uma vez, ele deixa assim um leque de abrangência para o nosso entendimento, quando ele diz o casamento ou a união permanente de dois seres. Lá no início ele disse um esposo para uma esposa, um companheiro para uma companheira, um coração para outro coração. Aqui ele fala da união permanente de dois seres, e aí ele não diz do homem e da mulher, implica o regime de vivência pelo qual duas criaturas se confiam uma à outra no campo da assistência mútua. Duas criaturas. Então Emmanuel antecipou isso há 49 anos, como a dizer, não posso antecipar, porque a espiritualidade, hoje a gente vai ler coisas e a gente diz assim, meu Deus, como é atual, parece que está falando isso hoje, mas isso aqui foi em 1970, que ele colocou dessa forma. Então Emmanuel nos traz aqui o casamento como algo bem muito mais amplo do que simplesmente esse contrato, esse vínculo que se estabelece entre duas pessoas e que dá visibilidade. Porque veja bem, um casal já tem uma convivência juntos, mas quando ele faz uma festa, quando ele se veste com a roupa nupcial, quando ele chama convidados, quando ele faz uma celebração, ele dá visibilidade. Ali se assina um contrato e a partir daquele momento são casados, perante a lei humana. Perante a lei divina, Emmanuel diz que é simplesmente um regime de vivência, onde duas criaturas se confiam uma à outra, no campo da assistência mútua. O autor, o Álvaro Crispino, que é o autor dessa obra que nós citamos no início, ele sugere que estudemos esse capítulo sob a ótica do casamento e do casal. Porque ele diz assim, se a gente for estudar casamento e família, é abrangente demais, a gente não vai dar conta. Então vamos aqui restringir para o casamento e o casal. Só que mesmo assim, a gente tem que restringir muito, porque é muita informação que ele coloca nesse livro, e a gente sugere que quem tiver interesse, busque o livro. Tem muita pesquisa interessante que nos traz de lá até os dias de hoje, as mudanças na sociedade. E aqui ele delimita essa pesquisa que ele traz em 3 dimensões: sexualidade, companheirismo e afetividade. Ele diz que no casamento nós temos que estar atento a esses 3 aspectos: sexualidade, companheirismo e afetividade. E nós vamos tentar aqui pensar um pouquinho nessa questão, começando pela dimensão da sexualidade. E para falar da dimensão da sexualidade, eu também fui buscar em Emmanuel, no livro Vida e Sexo, o que ele nos traz de informação sobre a questão da sexualidade, sobre a questão do sexo, porque muitas religiões, eles pregam o sexo como para procriar. E existe o tabu, existe o pecado, uma condenação no ato sexual. E aí Emmanuel nos diz que sexo é espírito e vida a serviço da felicidade e da harmonia do universo. Então não tem nenhum tabu, não tem nenhum preconceito, não tem nenhuma condenação no uso do sexo, segundo Emmanuel nos coloca. E ele diz que é através do sexo que dimanam forças criativas. A nossa criatividade é da energia sexual. A energia sexual não é só para o sexo. Mas aí ele diz o seguinte, que essa energia sexual, ela é responsável pelo instituto da reencarnação. Então veja bem, a reencarnação é uma lei universal.
todos os seres reencarnam para progredirem. Não haveria a reencarnação se não houvesse o sexo. De maneira nenhuma. Então, daí nós já percebemos que o sexo tem um papel grandioso na nossa evolução. Outra coisa, o templo do lar. O que é uma família, né? O que é o nosso lar? Que nós tanto amamos, que as pessoas anseiam ter uma família, um lar. Ela não se faz sem o sexo, sem a prática sexual de um casal. Da mesma forma, ele fala das bênçãos da família, das alegrias revitalizadoras do afeto, porque nós sabemos muito bem que uma prática sexual equilibrada revitaliza a criatura afetuosamente. Nós sabemos de seres ignorantes, sem esse afeto, sem essa condição, que cometem verdadeiros abusos na sua ausência, porque não sabem nem sequer o que seja afeto. E buscam de forma abrupta, de forma grosseira. Então, as alegrias revitalizadoras do afeto, elas chegam até nós através do sexo. E é um tesouro inapreciável dos estímulos espirituais. Porque tudo que é criação na vida vem através dessa energia. A espiritualidade trabalha conosco através dessa energia. Até na prática mediúnica. Então, a dimensão da sexualidade na nossa vida, ela é grandiosa. Grandiosa. Mas o que acontece? Nós somos trazidos até aqui no tabu, no pecado. Então a gente pratica o sexo de uma forma, vamos dizer assim, envergonhada. Claro que ninguém vai fazer a público. Mas dentro do nosso lar, e eu falo da minha família, de como eu fui trazida até aqui, a gente não consegue conversar com os filhos sobre a prática sexual, a gente não consegue orientar os filhos de como eles devem se conduzir na sua vida sexual, para que eles tenham êxito, para que eles sejam felizes. Eles aprendem com as lembranças que trazem do passado. Porque nos diz Emmanuel que quando chega uma determinada época da nossa vida, o Espírito desperta as suas lembranças. E aí, ele põe em prática tudo aquilo que ele já viveu. E aí eu pergunto, quem é aqui que participa de uma aula de sexo para se casar? Para ter um relacionamento? Ninguém. Mas todo mundo sabe o que fazer quando está os dois juntinhos, sabe? Por quê? Porque já é uma prática do Espírito. Já é uma vivência. Ele não precisa estudar para aprender. Já é uma vivência. Mas ele ainda não sabe a importância do sexo na vida dele. A responsabilidade. O que acarreta na vida dele. E é justamente isso que nessa dimensão da sexualidade a gente precisa conhecer, aprender, conversar, instruir para que haja uma boa prática, uma boa vivência do ser humano. Então, Emmanuel nos diz, em se tratando de casamento, de casal, imperioso que a ligação se baseie na responsabilidade recíproca, de vez que na comunhão sexual, olha, Emmanuel, mais uma vez, um ser humano se entrega a outro ser humano, e por isso mesmo não deve haver qualquer desconsideração entre si. Então, mais uma vez, Emmanuel tira aquele nome, o marido e a mulher, o casal, o homem e a mulher, e diz, um ser humano, nessa ligação, na comunhão sexual, um ser humano se entrega a outro ser humano. E por isso mesmo não deve haver desconsideração entre si. O respeito. E, infelizmente, por desconhecer essa responsabilidade, é que se usa e abusa do outro ser humano. E a gente sabe muito bem que até bem pouco tempo atrás, mas essa prática ainda existe, a mulher era objeto. Simplesmente. É um objeto. Hoje não, hoje ela já conquistou alguns espaços. Hoje, às vezes, agora é até ela que está fazendo o homem de objeto.
Quer dizer, o ser humano não aprendeu ainda a lidar com respeito. E por conta disso, quando parte para essa dimensão da sexualidade, muitas vezes os fracassos nos relacionamentos, nos casamentos acontecem por esse desconhecimento. Porque até bem pouco tempo atrás, o que acontecia? A gente sabe que ainda acontece hoje. Ao homem tudo era permitido, à mulher não. Então o homem podia ter companheiras lá fora, até se dizia, isso é do homem. A mulher não podia. E aí dizia, a mulher não pode, porque se ela tiver, ela vai engravidar. E aí, por conta dessas coisas, se a gente for, e aí eu estou chamando para o livro, para a gente ver essa trajetória, a gente vai ver que houve uma luta muito grande para que nos dias de hoje a gente pudesse perceber alguns lados com respeito. Aonde um respeita o outro, a convivência amorosa é uma convivência tranquila, respeitosa. Não existe aquela coisa de colocar o outro como inferior na sua condição. E isso nos chega aqui até a dimensão do companheirismo, né? Que ele fala. Então, primeira dimensão da sexualidade, a gente entender, porque é algo que muitas vezes iniciamos por ela e que a gente precisa conhecer, que a gente precisa aprender para vivenciar bem. E a dimensão do companheirismo, porque sem o companheirismo a relação não anda, não tem continuidade. Mas Emmanuel nos diz que geralmente se inicia com esse suave encantamento. Tem lá no livro Vida e Sexo que quando se trata de namoro, para que a gente se relacione, para que a gente se conecte com aquelas criaturas que vieram para essa encarnação, para a gente fazer acertos, para a gente se organizar na nossa evolução, precisa muitas vezes um suave encantamento, precisa muitas vezes a gente, vamos dizer assim, não perceber as negatividades do outro, os defeitos do outro, porque senão a gente não se junta, senão a gente não realiza aquilo que veio para realizar. Então ele disse que essa comunicação, esse companheirismo, muitas vezes se inicia por atração física, instintiva, básica, a gente acha bonitinho, a gente se junta por isso muitas vezes. E aí começa a etapa do companheirismo, porque nessas trocas de convívio e tudo mais, a gente começa a dialogar, a gente começa a conviver, a gente começa a ceder, a gente começa a entender o outro, a gostar, a respeitar. Aí é quando começa a dimensão do companheirismo, é quando a gente já está convivendo um com o outro, já é um companheiro nosso ali 24 horas por dia. A gente já tem que aprender a dividir o espaço. Às vezes, a gente se dá conta de coisas que nunca sequer imaginou que acontecesse. Do nosso companheiro tem um comportamento que a gente olha e diz assim, meu Deus, nunca pensei. Pode surpreender. Pode ser uma pessoa que não colabora em nada dentro de casa e pode ser um companheiro tanto, daqueles que auxilia, que ajuda bem. Eu tenho alguns companheiros aqui, que eu não vou citar o nome, porque eles estão presentes, que se surpreenderam porque de repente tem um amigão dentro de casa, auxiliando, ajudando. Um verdadeiro companheiro. Aquela criatura que trabalha, mas que quando chega em casa, deixa a vestimenta do profissional e agora eu sou companheiro da companheira, vamos dizer assim. Eu vou ajudar, eu vou participar, eu vou contribuir, eu vou colaborar. E isso é muito bom. Então, a Joana nos disse que essa dimensão do companheirismo, ela se materializa na convivência, na ternura, na amizade, no diálogo, na preocupação com o parceiro. Aí eu estou realmente companheiro, acompanhando o outro, porque eu estou sempre focado naquela pessoa. Eu me interesso pelas questões que dizem respeito à sua vida. E ela diz, o que mantém o matrimônio não é o prazer sexual, mas a amizade que responde pelo intercâmbio emocional, por intermédio do diálogo, do interesse nas realizações do outro, na alegria de se sentir útil e estimado, respeitando a área de liberdade em que cada um se encontra.
Então não é só o sexo que mantém um casamento. Se depois do sexo as pessoas não conseguem conversar, não conseguem ter um diálogo, não conseguem ter um afeto, um carinho, um respeito fora daquele momento, a gente pode até brigar durante o dia e à noite fazer as pazes, não tem problema. Agora a gente não pode viver brigado todo dia, toda hora e só se entender entre quatro paredes no momento do sexo. Tem uma coisa errada. Não tem companheirismo. Por quê? Eu já ouvi pessoas dizer, olha, é um parceiro maravilhoso, mas na vida mesmo, no dia a dia, é um problema. Então, tem uma parcela aí que está faltando se ajustar, se organizar. Então, sem esse companheirismo, fica difícil. E aí a Júlia diz, tolerância e preservação da identidade própria, pois que o matrimônio não anula a personalidade em função do surgimento do casal. Não se pode falar em companheirismo quando um dos parceiros exige que o outro se apague. Como eu contei no exemplo da minha amiga. Não é porque nós casamos que agora eu vou deixar de ser quem eu sou para ser aquela pessoa que está me sendo exigido. De maneira nenhuma. O respeito deve existir de um para com o outro. Entender a personalidade do outro. Respeitar a personalidade do outro. E quando perceber que o comportamento agride a relação, se somos companheiros, nós temos condições de dialogar, de conversar, de expor, de discutir a relação, como se diz, e dali a gente sair bem mais crescido. E não encerrar a relação ali naquela nossa conversa. Mas aí, o autor nos fala de que nós estamos vivenciando, na atualidade, algumas questões que estão colocando dificuldades nessa dimensão do companheirismo. A primeira eu até não acho que seja uma dificuldade, uma questão que venha comprometer a dimensão do companheirismo, não. Eu acho que foi um progresso. Quando ele fala da emancipação feminina, pode dificultar pelo seguinte, porque uma mulher que não tem a liberdade de escolher, de trabalhar, de ter uma vida social, de poder ter a vida dela como ser humano, ela pode de repente se ver tolhida na sua condição pelo companheiro, e aí ela não tem uma dimensão de companheirismo realmente. Então o que acontece? No mundo de hoje, a mulher hoje ela sai para trabalhar fora. Se ela não tem um companheiro que a ajuda, a sobrecarga é muito grande, porque ela sai, trabalha, e quando ela chega em casa, abriu a porta, cai a casa na cabeça, né? E o homem não tem nada a ver com isso, que o meu papel é lá fora. Então, se ela não tem um companheiro, fica difícil. Muitas mulheres estão sem condição de trabalhar por conta disso. Filhos. Então, aí entra o desafio da paternidade, que é justamente esse momento que, graças a Deus, nós já estamos vendo hoje, do homem que já ajuda a mulher, que já chega em casa, que cuida do filho, que ajuda nas atividades de casa, que faz comida. Antigamente, e ele foi educado para isso, a responsabilidade dele era da porta para fora. Não, eu vou pegar dinheiro lá fora e trago. Aí você se vira. Então não tinha nada a ver com essa condição. Hoje não. Hoje, a mulher para sair para trabalhar, ela tem que ter um companheiro. Para sentar e dizer, olha, tal hora assim, assim, tu pega o menino em tal parte, eu vou para tal parte, porque se ela não tiver com quem contar, não funciona. E muitas vezes a relação acaba bem aí e a criatura se vira sozinha, como a gente vê muito hoje em dia. É o pai, é a mãe da casa, é tudo. Então a gente pensa que nessas condições como dificuldades, nessa dimensão do companheirismo, porque ainda falta muito entendimento nessa questão. Ainda falta muito. Antigamente a mulher tinha um bebê, ela que se virasse naquele sacrifício de estar de resguardo, cuidar do filho. Hoje ela já se dá o luxo em muitas situações de ficar deitada de um marido e cuidar do bebê. Ajudar, trocar fralda. Tem uns aí nascendo, as mães estão ouvindo. Então assim,
A gente percebe, e o homem se sentindo feliz com isso. Eu tenho um genro, ele vai ouvir que está sendo filmado, a gente vai passar. Eu tenho um genro que eu me lembro, 3 filhinhas pequenas. A minha filha sozinha tomando conta e ele passava o dia todo trabalhando. Quando ele entrava em casa, ele como que dizia assim, relaxa que agora é comigo. E ele tinha passado o dia trabalhando. Ele trocava, ele banhava a menina, ele trocava a fralda, ele ajeitava o lanche, ele fazia isso, ele fazia aquilo e tudo mais. E não foi alguém que foi criado fazendo isso não. Na casa dele não era nem aceitou não estar na cozinha não. Então a gente percebe que houve uma evolução. Naturalmente o ser humano sente a necessidade do outro e como companheiro vai lá e faz aquilo que pode, auxilia, né? Agora tem aqui que eu acho que esse sim está colocando dificuldades, que é o impacto da tecnologia. Isso aí está complicado, porque está tirando muito tempo das famílias. Tem até agora, até os vídeos, na próxima quarta-feira a gente vai ter até um teatro a respeito dessa situação aqui, essa questão de senha em celular, cada um com seu celular, e aí já não tem mais aquela confiança do outro, não, você não precisa saber o que tem no meu, todo mundo com suas senhas, mas o problema não é isso é só para descontrair. É o tempo que a gente leva muitas vezes olhando para a tela do celular, alisando o celular e não faz assim no rosto do outro. Não faz um carinho, não olha para o outro, cada um, e não é, às vezes não é só um não, são os dois. Cada um para um lado e outro para o outro. E isso está esfriando a relação. Sai para jantar, mas parece que vão jantar o celular, porque ninguém olha nem para a comida, cada um no celular. Então está complicado justamente por isso. Ontem eu fiz uma palestra do Chico Xavier sobre essa questão das comunicações. E aí eu perguntei, só para mexer, para quem você olha pela última vez quando vai dormir? Para quem está do lado ou do celular? Para quem você olha quando acorda pela primeira vez? Para quem está do seu lado ou para o celular? Eu vi que tinha um casal na minha frente, eu só vi quando ele fez assim. Eu tive que desviar a vista para não sorrir, porque a mulher não aguentou, né? Então, assim, a gente está, sabe, saindo da relação dentro da relação. E os problemas estão acontecendo. E isso envolve filhos, isso envolve uma série de outras questões que a gente precisa ter cuidado. E aí a Joana nos falando da afetividade, ela diz que a afetividade é o passo avançado no processo dos relacionamentos, porque desenvolve a faculdade de amor com lucidez. Então quem não recebeu amor, quem não recebeu afeto, quem não sabe nem o que é isso, vai dar como? Como que eu vou dar uma coisa que eu não sei o que é? Né? Então uma pessoa que não foi afetuosamente tratado pela mãe, pelos pais, pela família, que não tem esse carinho em família, fica difícil constituir uma família e dar esse carinho. Sabe nem o que é isso, de maneira nenhuma. E a gente precisa buscar esse afeto em nós, para as nossas vidas. A gente precisa aprender com eles para a gente poder ter condições de dar. Aí a Joana diz, eis porque é necessário aprender-se a amar, porquanto o amor também se aprende, aprimorando-se incessantemente. E aí o autor diz, esse amor que se pode aprender resulta do treinamento e dos exercícios repetitivos, que no início exigem mais dedicação, mais cuidado e mais atenção dos parceiros, o que vai melhorando em qualidade com o passar do tempo e da persistência dos exercícios do amor. Então veja bem, se a gente ainda não sabe o que é amar, a gente tem que dizer o que é amor, como é que eu posso amar essa pessoa? Eu tenho que me dedicar mais a ela, de que forma eu vou me dedicar? E tentar ver de que forma vai se dedicar, é um exercício, eu ainda não sei como é. Então como seria uma pessoa que amasse outro, como que ele faria? E aí eu vou me exercitar. Se você não toma uma decisão de amar alguém, você não vai ter o menor esforço de nada para conquistar aquela pessoa. Ora, quando a gente está namorando, meu Deus, o que é que a gente não faz para conquistar essa pessoa? Principalmente quando o objeto que a gente quer não está interessado na gente.
A gente faz de tudo, eu tenho visto loucuras de amor por aí, para se conquistar a pessoa. E a gente não sabe fazer isso com alguém que está do nosso lado. Com alguém que muitas vezes ou não sabe o que é esse afeto, ou está muito carente dele, porque nós também não sabemos nem o que é. Então é um aprendizado. E é como ele diz, vai ter dificuldade? Vai. Qualquer coisa que você for fazer hoje, que você for tentar fazer, que você for tentar aprender, você vai ter que enfrentar dificuldades. Agora, se você está decidido, você chega lá, com certeza. E todos nós somos bons nisso. Ele diz que o amor pode crescer e amadurecer quando há cuidado para tal, assim como pode atrofiar quando não tratado. Isso é uma verdade. Uma das pesquisas que ele cita, eu trouxe porque eu achei bem interessante. Ele diz que as pessoas casadas por amor, aqueles que casaram porque tinham um sentimento em relação ao outro, declaram uma diminuição do amor após 5 anos de casamento. Nesse dado da pesquisa diz isso. Não, 5 anos diminuiu um pouquinho. Está mais uma rotina, alguma coisa assim. Já os casados por conveniência, ou seja, aqueles casamentos arranjados que a gente ouviu falar no passado, daquelas famílias que a maioria dos nossos pais foi dessa forma, né? Informam que no mesmo período sentiam mais amor por seu parceiro. 5 anos depois, eles sentiam mais amor por eles do que quando começaram no casamento. Não casaram por amor. E aqueles que casaram por amor, 5 anos depois, esfriou. E aí, Joana nos diz que casamentos por amor começam quentes e vão esfriando. É aquela paixão. Aquele fogo de palha aqui. Casamentos por amor começam quentes e vão esfriando. Da mesma forma, porém, que surge a semelhança de um incêndio voraz em palha seca, como a gente diz, aquela coisa, aquele deslumbramento. Eu quero aquela pessoa na minha vida. Diminui quando a paixão passa. Se não for um amor verdadeiro, se não houver um investimento. Já os casamentos arranjados começam frios e vão esquentando. Compatibilidade e preocupações mútuas levariam a uma forma de amor maduro. Aqueles casamentos que eu lembrei quando eu estava vendo isso aqui, da mãe do Eurípides, a dona Meca. Quando ela casou, o casamento dela foi arranjado, ela não conhecia o marido dela. O marido não queria ir para o exército, o rapaz e a família lá se juntou com ela e resolveu fazer um casamento para ele não ir. E no dia que estavam decidindo esse casamento, ela estava olhando por uma brecha de uma porta, tentando ver quem era esse noivo dela. E ela viu um cara lá e disse, oh meu Deus, tomara que não seja aquele. Você percebe a agonia de um relacionamento desse? Então ela ficou torcendo para que não fosse aquela pessoa que ela conseguiu ver pela brecha. E qual não foi a surpresa dela quando ela chegou diante do altar, que lá estava o noivo, e que de repente ela olhou e adorou aquela pessoa que ela viu, porque não era aquela que ela tinha visto, né? Era alguém mais desconforme com ela. E foi assim um relacionamento grandioso. Tiveram 15 filhos. 15 filhos, um casamento arranjado, né? Mas aí eu lembro que a minha mãe dizia que o meu pai, quando chegava para conversar com ela, não conversava com ela não, ficava conversando com o meu avô. Na hora de ir embora, meu avô chamava, ela vinha, dava boa noite e ia embora. Agora você imagina um casamento desses, né? No entanto, quantos filhos, quantos netos, quantos não sei o quê. Porque a convivência, iam encontrando compatibilidades, iam se ajustando de uma forma ou de outra e tudo. Mas a gente hoje já casa assim. A gente hoje é a maneira de dizer. Se der certo, ótimo. Se não der, eu vou casar. Se não der certo, tem divórcio aí, tem isso, tem tudo. Então a gente já casa pensando na possibilidade de não dar certo. Nós não somos mais daquela época do quebrou, consertou, não.
É quebrou, joga fora logo, vamos comprar outro. E isso passa para a relação também, porque é o nosso perfil. Antigamente, não, vamos consertar, tem que ter um jeito, a gente usava até não dá mais. Hoje, não, fica caro consertar, é melhor comprar um novo. E com isso a gente também vai levando para a vida. Ah, encheu o saco, vamos não. Tem gente que é assim, a fila anda. E a gente é feliz? E essas buscas vão parar onde? Quando é que a gente realmente vai se encontrar nesse relacionamento prazeroso, de dificuldades, mas que a gente consegue contornar as dificuldades, que a gente consegue ter paciência, que a gente consegue ser amoroso, ser companheiro. Quando é que a gente vai vivenciar isso, né? Então a Joana nos diz, quando o amor real suplantar os interesses imediatos do sexo e a necessidade do companheirismo e da ternura sobrepujar as inquietações do desejo, o matrimônio se transformará em união ideal de corpos e de almas a serviço da vida. Então, nós já estamos andando para isso. Quando a gente estiver pensando em companheirismo, em ternura, em afeto, em ser afetuoso para com o outro, em ser terno para com o outro, em ser companheiro do outro, a gente vai, com certeza, transferir isso aí para o outro e daqui a pouco não tem como. É dando que se recebe. Vai ter que voltar essa ternura, esse companheirismo, esse afeto. Mas a gente fica sempre esperando, venha nós, é o vosso reinado, né? E aí a gente continua, busca por quanto tempo a gente não sabe. Então a gente espera que nosso companheiro Mário Lúcio, na próxima quarta-feira, vai encerrar o tema, possa nos trazer alguns esclarecimentos sobre o futuro dessa família que nós aguardamos, que se Deus quiser a gente consiga construir nós mesmos, né? A partir da nossa família mesmo. E que algumas das informações que a gente trouxe nessa noite possa nos orientar, possa nos situar na nossa relação, a gente possa entender, poxa, eu estou companheiro, como é que está o meu afeto, né? Como é que está a minha disponibilidade de um para com o outro, o que eu posso fazer para melhorar essa relação, eu quero consertar, ou eu já não estou mais nem aí para isso, vou já em busca de um novo, como é que vai ser? Isso? Então a reflexão é nesse sentido. Boa noite, muito obrigada, desculpa, passei de tempo.